Estamos aqui com mais um Net Esportes pela TV Maceió, canal 22 da NET e pelo maceoagora.com.br. Como de praxe, às terças-feiras, mais um quadro na atividade física com o professor Native Paulo Daniel, que já se tornou aí sucesso aí na boca do povo. Vários recados estou recebendo aí no meu Facebook, no grupo do programa também, na página do programa do Net Esportes no Facebook. Várias perguntas, várias sugestões de pauta. Primeiro foi abrangendo tudo sobre atividade física, né? Exato. O segundo o tema foi caminhada. E hoje, nesse feriadão aqui em Maceió, final de feriadão, né? Prolongado, é hidroginástica. Então você vai tirar todas as dúvidas sobre essa atividade física. E aqui do meu lado, professor, o idealizador desse projeto, Native Paulo Daniel. Boa noite, Native. Boa noite, Arnaldo. Muito bom aqui tê-lo de volta no programa. Boa noite, amigos, telespectadores. Estamos hoje iniciando a nossa terceira edição, né? Graças a Deus, a você que está em casa e aos nossos patrocinadores também. Hoje nós vamos esmiuçar talvez a atividade aquática mais democrática de todas, Arnaldo, que é a hidroginástica. E para isso nós temos aqui hoje 3 convidados, uma equipe muito bacana. Nós estamos aqui à minha esquerda, né, a Laura Lima, que é praticante de hidroginástica, professora aposentada. Boa noite, Laura, tudo bem com você? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Estou feliz por estar aqui. Muito obrigado pela presença, é um prazer enorme. Junto aqui comigo também o meu amigo Paulão, né, o Paulo Mendes. Prazer enorme, Paulo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Native. Estou à disposição, todos os esclarecimentos. Obrigado, amigo. E aqui à minha direita, o nosso educador físico, hoje responsável pela Nadarte do Fênix e também pelo departamento de hidroginástica da Academia Nadarte. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Boa noite, professor Native. Boa noite, Arnaldo, aos nossos amigos, pessoal de casa. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. E vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Chamando um vídeo que já vai elucidar o nosso assunto, né? E o Paulo vai rolar agora pra gente aqui. A hidroginástica é um exercício aeróbico feito em piscinas que tem como objetivo a manutenção profilática da saúde. Melhora a capacidade respiratória, a resistência cardiorrespiratória, a resistência e a força muscular, a flexibilidade, além de proporcionar um gasto calórico de 260 a 400 calorias por hora. A prática da hidroginástica pode levar ao menor impacto nas articulações, menor esforço nos movimentos e a sensação de conforto causada pela água. A hidroginástica é indicada como atividade anaeróbica, pura e simples, e também indicada para aqueles que dela realmente precisam, incluindo os portadores de problemas de peso. Dona Zefinha é um exemplo disso e vai nos contar um pouco sobre a sua experiência com a hidroginástica. Estamos aqui com a Dona Zefinha na atividade física e ela vai falar um pouco sobre a importância da hidroginástica na sua vida. A hidroginástica na minha vida foi tudo. Quando eu vim para aqui, eu caía muito com problema de artrose, tendinite, bursite, e eu melhorei bastante aqui. E para a saúde não tem coisa melhor do que a hidroginástica. É muito bom. E eu convido a todo mundo que queira vir participar da hidro, não deixe de vir, que é muito importante para a saúde. Na atividade física, hoje veio a Academia Nadarte mostrar um pouco sobre a hidroginástica, esse belo esporte que alinha saúde ao exercício físico. Já pensou em se exercitar dentro da água? Vamos conhecer um pouco da hidroginástica. Muito bem, começamos aí com um belíssimo testemunho da Dona Zefinha sobre a hidro, e eu começo aqui com a Laura, vou aproveitar esse gancho dela. Laura, por que hidroginástica? Como pintou a hidroginástica na sua vida? Conte-nos um pouquinho. Bem, a hidroginástica, para mim, é muito importante. Eu iniciei hidroginástica já há muitos anos. E depois dei uma parada, mas aí retomei há uns 3 anos atrás, lá na Nadar. Aonde que você iniciou, Iniciei Laura? na Nadar. Na Nadar, né? Do professor Higino. Certo. Aí de lá, aí parei, mas aí por orientação médica, né,
eu retomei e faço tanto a hidroginástica como o pilates, Certo. que eles complementam. Você Pra- complementa com Pilates com também. Pilates. Muito É, bem. E para mim é excelente. Ok. Marcos, aproveitando aí, dando a sequência, quem que pode praticar a hidroginástica, Marcos? Olha, a hidroginástica ela pode ser praticada a partir de 14 anos, tá? Adolescentes e adultos, pessoas de qualquer idade. Ela não tem, assim, diferença. Existe alguma restrição, alguma coisa? Olha, que impeça? desde que é autorizado por um médico, né, se não tiver grandes restrições, até para a recuperação de lesões também ela é muito útil. Então, assim, ela praticamente com pouquíssimas restrições. Tá. E a hidro, Marcos, da onde que ela vem? Ela é uma atividade antiga? Sim. Conte-nos um pouquinho do histórico da hidro. Olha, a hidro, ela vem já da antiguidade, né, a origem da hidroginástica, desde os gregos e romanos. Na época era praticada como assim, uma atividade terapêutica e também por lazer. Mas nós conhecemos mais a hidro a partir dos anos 90, principalmente no Brasil, início dos anos 90, que ela já foi voltada mais para a área de fitness, condicionamento físico, e vem crescendo a cada dia. Bacana. Então, nos anos 90, que a hidro estourou realmente. Exatamente, a no partir nosso, do início com dos anos relação à 90. área de fitness. Paulo, e você, como é que foi seu início? Por que hidroginástica na vida do Paulo? Eu comecei a hidroginástica após sofrer um acidente em que eu fraturei a coluna. E, orientação médica, eu fui começar a hidroginástica no Senai, com a professora Karine. Cheguei a fazer 1 ano. Depois me transferi para a Nadarte. E a hidroginástica realmente é sensacional, porque me deu uma condição de vida bem melhor, me baixou as taxas, inclusive de glicose, colesterol, dá muita resistência, tá? E eu consegui equilibrar tanto o problema da coluna, como também outras atividades Mas que você, eu fazia. cortando um pouquinho, você procurou a hidro em função dessa lesão que você teve Dessa na coluna? lesão. E os médicos indicaram me para você. aconselharam a fazer, porque antes eu fazia musculação, então Certo. ele achava que era muito pesado voltar a começar novamente com musculação. Então eu fiz a hidroginástica para depois, então, acrescentar o meio de musculação, que seria mais uma base para se ficar firme, né? Por exemplo, a hidroginástica me deu aquela condição de perder o medo, que eu tinha ficado com medo após o acidente. Sim, uma e voltar a segurança fazer maior. ginástica. Aí o médico falou, não, porque na ginástica você vai fazer na piscina, a água vai chegar a uma forma de que você não vai ter nenhuma uma condição assim de sofrer algum dano, como sofrer na musculação se você voltasse agora. Então, comece com a hidroginástica e depois você passa para a musculação. Correto. Então, isso me deu mais essa condição, mais esse fortalecimento. Uma base, um A equilíbrio. base, e realmente dá uma força, ela dá segurança, sabe, muita coisa assim Ok. especial que você pode conter. Tá. na Marcos, hidroginástica. falando em questões médicas, o nosso telespectador que está nos assistindo vai se interessar pela prática. O que você orienta ele primeiro, Marcos? Procurar um clínico, fazer alguns exames? O que você diria para começar um trabalho de hidro? O primeiro passo para quem deseja começar a hidroginástica ou qualquer outra atividade física é procurar um médico, né, onde ele vai avaliar as condições cardiológicas da pessoa e também principalmente de articulações, né? E aí ele vai avalizar e dizer se a pessoa está apta a dar início a esse tipo de atividade. A pessoa que for aprovada por um médico, né, e não tendo nenhum comprometimento ao realizar a hidroginástica, ela pode tranquilamente se matricular e iniciar as atividades. Ok, vamos falar um pouquinho das condições, Marcos, da piscina. Certo. Tem que ser uma piscina especial? Fala-nos um pouquinho da profundidade da piscina, Certo. da Legal. temperatura. Bom, em relação às condições da piscina, ela tem que ser uma profundidade aproximadamente, tá? Entre 1,20 e 1,30. Vai depender também um pouquinho da altura da pessoa. Se a piscina tiver níveis diferentes, a gente indica onde a pessoa deve ficar. Como essa daí que está na tela, Marcos, mais ou menos? Exatamente, a gente chama de processo tifoide, que seria mais ou menos nessa região aqui do corpo. 1,30 m é a Isso, base, 1,30 né? é uma média, tá? Em relação à temperatura, Native, a mais indicada é entre 27 e 30 graus. Assim, muita gente acha que
Claro, mais gostoso estar na água quente e tal, mas para fazer o exercício físico, ela não pode estar muito quente, né? E não vai ter o mesmo rendimento. E também não pode estar abaixo de 27 graus, porque aí a oxigenação não vai chegar nas extremidades do corpo, aí podendo acontecer algumas câimbras, né? E algum desconforto. Então acima de 30 graus não é aconselhado não, você ter uma atividade física intensa como é a hidro. Exatamente, isso. Tá, quer dizer, então vamos distinguir bem, Marcos. Piscina de hidroterapia é uma coisa. Sim, exatamente, né? Isso. Hidroginástica. Até porque assim, na hidroterapia, Native, que normalmente é indicado em aproximadamente 33 graus, 32, quem faz o movimento não é só o aluno, o paciente. É o fisioterapeuta que vai conduzindo. Então não chega num ritmo cardíaco extremo como chega na hidroginástica. Ok. E falando um pouquinho então de temperatura, nós lembramos a questão dos raios solares, né? Sim. Tem algum horário melhor? Tem que fugir um pouco do pico do sol? O que você acha com relação às piscinas abertas? Como é que seriam isso? Certo. Olha, o que a gente costuma recomendar é o seguinte, porque hoje em dia existe a dificuldade de horário, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que tem a disponibilidade de um horário mais fácil para poder fazer atividade. E como é uma exposição de 50 minutos, então a pessoa, normalmente na piscina aberta, que é onde eles fazem com a gente as aulas, então a pessoa vai ter a touquinha ou uma proteção e tal. Então eu acredito que, claro, não vai assim pegar o início de tarde, né? Mas não tem tanta restrição enquanto a isso. Quem puder fazer uma atividade, a maioria gosta de fazer atividade no início do dia, por exemplo. Mas eu não vejo restrição em relação a isso. Eu acho que qualquer horário do dia é bem-vindo. Isso. Laura, você pratica hidroginástica quantas vezes na semana? Como que é o teu programa de atividades? São 2 vezes por semana que eu faço à tarde. No caso, as terças e quintas seriam? As terças e quintas, e faço primeiro pilates, depois entro na piscina e faço a hidro. E para mim a hidro é maravilhoso. Complemento com pilates, né, como eu falei anteriormente. Correto. E para mim o fortalecimento, a questão de dores, tudo isso vai melhorando muito bem. Correto. Paulo, a sua programação é a mesma? Você faz uma aula de manhã, à tarde? Como é que você faz? Eu faço aula às 5 horas da manhã, às 5h30 da manhã. Pessoal, olha aí, 5 da matina. Esse horário, inclusive, é bem cheio, né? É um horário especial. Só para atletas especiais, sabe? Parece-me que o seu Paulo aqui se interessou muito por esse horário. Eu tenho certeza que ele vai lá segunda-feira praticar, né, Paulo? Isso. É um dia bom para começar. Vai começar. E a sua aula, Paulo, é de 50 minutos também? Também, 50 nessa minutos. Faixa? Tá. E me diga uma coisa, Paulo, com relação, como é que você faz com o inverno? Como que é o inverno, a prática dessas aulas? O inverno... O inverno realmente é quente. O inverno é quente. Quente, é muito puxado, devido ao frio, a água é fria. E nós fazemos uma atividade normais, né, como fazemos a outra no verão. E para não haver aquelas faltas, nosso grupo é um grupo pequeno, de 8 a 10, nós fazemos uma brincadeira seguinte. O colega que faltar a sessão, a aula, ele paga R$5. Ele tem a caixinha de multa. multa. Tem a caixinha. Mas no final do mês nós fazemos um café regional. Tá? Então muito a turma bom. se esforça para não faltar. Então tem uma caixinha lá, uma multa. A caixinha, a multa, paga uma multa. Tá certo. No final dos 3 meses, o campeão, que faltar menos, ganha um troféu por isso. Marcos, muitas pessoas me perguntam a respeito de contágio de doenças de pele e tal, em algumas piscinas. O que você poderia falar sobre isso? Quais os cuidados que as pessoas têm que ter ao procurar um local, né, sobre o tratamento, enfim? Olha, primeiramente, assim, procurar um local adequado, procurar saber as condições de tratamento da piscina, com que frequência ela é assim, tratada, né? E, assim, dizer que as pessoas não precisam ter medo, sabe? Porque, normalmente, se for uma academia credenciada, uma academia que tenha um credenciamento pelo CREF, que tenha tudo regularizado direitinho, não vai haver problema. Não tem, as bactérias são todas, tudo tratado certinho, não tem problema algum. Inclusive, nós temos um fluxo grande de alunos, então a gente não tem decorrência nenhuma de algum tipo de contágio nem nada. Eu tenho uma curiosidade, Marcos. O Paulo falou sobre coluna, não foi? Sim. E a respeito do joelho, a importância da hidroginástica, Marcos. Certo, muito, muito importante a sua pergunta. Olha, a hidroginástica, a atividade física na água, né, em geral,
mas em específico a hidroginástica, ela tem um impacto menor do que a atividade terrestre, certo? Chegando a diminuir 70% do impacto, trabalhando na altura que a gente indica, né? Então isso faz com que o aluno consiga fazer um fortalecimento, né, da musculatura próxima do joelho, claro que depois de recomendação médica, né? Mas ela consegue tratar muito bem essa recuperação sem nenhum risco, né? E a gente faz um trabalho direcionado para essa recuperação. Aí, Marco, inclusive nós temos na tela aqui, se não me engano, essa equipe do São Paulo praticando hidroginástica. Sim, né? Exatamente. Para jogador de futebol também é trabalhado, né, Marcos? Exatamente. Depois nós vamos falar sobre isso. Uma coisa interessante de abordar, que você vai falar sobre isso, é que assim, a hidroginástica ela é praticada por pessoas de todas as idades, de diferentes condicionamentos físicos, né? Desde iniciantes, obesos e tudo mais, idosos, né? E também por desportistas. Tá aí a imagem do pessoal do São Paulo, que foi até um dos primeiros no país a incluir esse trabalho dentro da preparação física. Ô Marco, quer dizer então que a hidro, a gente concluir esse bloco, claro, ela não é uma atividade só para terceira idade e para gestante, não, né, Marco? Não, de maneira alguma. Ela consegue atingir um gasto calórico muito alto até, se for o objetivo do aluno, né? E praticada inclusive por atletas. Eu já ministrei treinos para jogadores de futebol e outros atletas também. Ok, o papo tá ótimo, né, Arnaldo? Beleza? Vamos dar uma respirada e fazer um bloquinho, voltamos logo. A Academia Nadarte, no Clube Fênix, com professores formados e especializados, está com uma grande estrutura de musculação, hidroginástica e no Pilates, com a bela equipe, novas instalações para melhor atendê-lo e sendo referência na natação alagoana, com equipamentos e piscinas de última geração. Ligue já para 3032 2829 e fale com o professor Marcos ou Henrique. Venha para a Academia Nadarte, onde a segurança, lazer e saúde estão aqui. Sabor de Minas. O restaurante Sabor de Minas é especializado em culinária mineira. Grelhas, saladas, além de outras delícias, é realmente muito agradável, com um ambiente aconchegante e bem ventilado, preservando a cultura e o sabor de Minas. Todos os dias com festival de cozinha mineira, servindo buffet completo com os mais variados pratos. Tudo isso em uma ótima atmosfera, com elegância e bom gosto, além de oferecer conforto que o nosso cliente merece, com brinquedos para a recreação de seu filho e um belo jardim. Restaurante Sabor de Minas, localizado no Trevo do Francês. Venha conhecer a culinária mineira. Pajussara Piscinas, tudo em materiais e acessórios que você precisa para limpar e manter sua piscina. Faça conosco o projeto de construção da piscina de seus sonhos. Pajussara Piscinas, Loja 1, Avenida Menina Marcela, 8.651, Galpão 10, Serraria, 3235 1646. E Loja 2, na Antônio Gomes de Barros, 124, Jatiuca, 3235 3666. Paixão pela sua piscina. Pajussara Piscina. É nesse cenário de muita tranquilidade e lazer que você irá encontrar um ambiente de paz. Pousada Capitães de Areia, onde conforto, segurança e economia estão juntos para melhor atendê-los. A 100 metros da Praia do Francês, com 21 apartamentos entre luxo e standard. Torne-se um cliente e passe a ter descontos nas próximas estadias. Fone 3260-1477 e pelo site www.capitanjareia.com.br. O lugar que você sempre sonhou está com sua família. Pousada Capitães de Areia. Muito bem, estamos aqui de volta com a Atividade Física, hoje falando sobre hidroginástica, os nossos convidados, o educador físico Marco Silva e os nossos praticantes, o Paulo Mendes e a Laura Lima, né?
E vamos entrar agora, Arnaldo, na questão de exercícios. Mas antes disso, teremos um depoimento muito interessante, também de um praticante de hidro, o engenheiro Luiz Tauber, e também mais alguns vídeos dos exercícios que vamos comentar daqui para frente. Meu nome é Luiz Tauber, eu gosto muito de participar aqui da hidroginástica. É muito bom para a saúde. Eu fiz uma cirurgia recentemente, o médico me recomendou e eu comecei a fazer e estou gostando muito. Isso para mim está sendo muito salutar. A gente melhora bastante o condicionamento físico. Eu venho logo cedo para cá e quando eu saio daqui já estou renovado para voltar para o escritório e enfrentar o dia a dia. É muito bom, eu recomendo para que todo mundo tenha aí interesse em ter uma vida saudável, praticar hidroginástica. Lindíssimas imagens, Arnaldo. Muito boa, convidativa essa né? Piscina aí da Nadar, né? Nós não podemos deixar de parabenizar o nosso amigo Johnny, né, Arnaldo? Com certeza. Show de bola, o Johnny. Ele realmente se superou, foi uma maravilha demais. Ô Marcos, uma pergunta que todo mundo me faz, eu não poderia deixar de fazer para você. A hidro emagrece? Como é a questão do gasto calórico numa aula de hidro? Com certeza. Devido à variedade de exercícios, né, e a intensidade que a gente coloca, usando equipamentos, fazendo movimentos de corrida e com variações na aula, né, ela consegue emagrecer. Eu tenho muitos alunos que conseguiram ter um bom resultado, chegando a gastar uma média de 400 calorias numa aula assim, bem intensa, né? Certo. E isso aliado com uma boa alimentação, com certeza vai gerar emagrecimento. Quantos dias na semana, assim, mais apropriado? Olha, eu aconselho a praticar 3 vezes por semana. No caso, por exemplo, da Laura, que ela faz outra atividade, então ela faz 2 de hidro, 2 de pilates. Mas se a pessoa vai fazer, por exemplo, só hidroginástica,
eu aconselho fazer 3 vezes por semana, porque aí não vai ficar um espaço muito grande entre, por exemplo, se a pessoa fizer somente na terça e na quinta e não fizer nenhuma outra atividade, ela vai ficar todos esses dias até a próxima terça-feira. É pouco, né? É pouco. Então, assim, ou ela quer que faça outra atividade física, ou aconselho 3 vezes por semana, pelo menos. Marco, você falou em alimentação, Sim. né? Laura, o que você consome? Qual a sua alimentação antes da aula de hidro? O que você ingere? Como eu vou após o almoço, né, que a minha hidro é de 15h40, então a minha alimentação já é bem balanceada, né? Verduras, proteína, os carboidratos, mas bem equilibrada mesmo. Você já faz uso de uma alimentação balanceada? Uma alimentação equilibrada já por orientação médica. E o Paulo, que faz aula às 5h30 da manhã, Paulo, quais são os seus cuidados com relação à alimentação? Bom, com relação à alimentação, eu pela manhã cedo tomo uma vitamina de banana com aveia e leite. Para fazer antes da aula? Antes da aula. É muito cedo, também não gosto muito de encher a barriga não, para ficar muito pesado. Uma coisa leve. Uma coisa leve. Para forrar o estômago. Exatamente. E para não se sentir mal, né? Não se sentir mal. Ok. O Marcos, com relação às aulas, você me disse da preparação. Exatamente. Essas aulas, elas têm algum objetivo, elas têm uma variação? Como é que você faz a programação disso? A gente faz uma programação mensal, né? E a gente segue essa programação, onde eu trabalho de maneira diversificada. Então, por exemplo, determinado dia a gente faz só o trabalho aeróbico, trabalho com movimentação, né? Trabalho de média intensidade e bem constante. Tem alguns dias também, o pessoal da manhã gosta muito desse horário, o pessoal da tarde também costuma fazer o trabalho mais localizado. Tem o trabalho de força, membros superiores, membros inferiores. Alguns dias a gente trabalha só a glúteo, abdômen e perna, por exemplo. Então existe uma variedade muito grande de aulas. A gente pode voltar também a fazer uma aula mais voltada para o trabalho de flexibilidade, alongamentos, né, não com tanta intensidade. Então é uma variação muito grande de exercícios e objetivo de aula. Ótimo. É isso que vai gerar o resultado dessa combinação. Ô Marcos, a hidro, ela tonifica os músculos, né? Quais os grupos musculares que são mais trabalhados na hidroginástica? Olha, assim, isso está ligado à questão dos objetivos de aula, né? Então, assim, nós trabalhamos todos os músculos do corpo. Então, os peitorais, os músculos das costas, tronco, membros inferiores. A hidro tem uma questão que ela trabalha a musculatura nos dois momentos do movimento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um movimento para frente e para trás, tanto na ida como na volta, a gente vai estar trabalhando. Na ida, os músculos peitorais, por exemplo, e na volta, os músculos das costas. Então, ela não isola somente um músculo. Então, essa é uma vantagem que a gente tem, além do baixo impacto. Marco, desculpa um pouquinho. Acho muito importante a parte que você está se referindo. Quer dizer, ao contrário da musculação, né, que a musculação trabalha isoladamente cada grupo, a hidro ela consegue trabalhar os dois grupos ao mesmo tempo, é isso? Ela consegue, e inclusive com a mesma intensidade. Então, assim, por exemplo, na musculação, normalmente se isola mais o músculo, você até consegue utilizar, mas muito pouco outro músculo. Na hidro eu consigo isolar, não muito, mas eu consigo trabalhar os dois músculos com a mesma intensidade. Então, isso aumenta o gasto calórico, né, durante o exercício, tonifica a musculação do corpo todo. Então, ajuda bastante na definição muscular e principalmente o tônus muscular. Eu gostaria de entrar com vocês num assunto que eu acho muito importante, né, para o ser humano como um todo, e principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, que é a questão da sociabilização, né? E eu queria saber daqui dos nossos convidados, da Laura, do Paulo principalmente, o que trouxe para vocês a hidro na melhoria da sociabilização de vocês? Realmente é um grupo bom, entendeu? E lá a gente consegue essa interação, né? A gente debate muitas coisas do cotidiano, né? Porque não é uma aula que a gente fique só ali caladinha, né, professor? Foi praticamente uma família, né? É praticamente uma família. A gente discute e cada mês o nosso grupo, a gente costuma comemorar os aniversariantes. Correto, uma interação, né? Aí no mês de agosto, a gente desde janeiro, né, a gente vem comemorando. Aí agora, quinta-feira mesmo, a gente vai ter uma outra comemoração, dia 18. Correto. É uma outra comemoração de um aniversário, que será só de uma pessoa, né? Aí a gente vai comemorar. Então isso engrandece muito o ser humano,
essa socialização, porque é onde as pessoas, a gente tem pessoas no grupo que vivem só praticamente. Entendo. Então, quando chega aí, começa a colocar assim para fora aquela vontade de conversar, porque é difícil você passar o dia todo em casa só, né? Então o esposo sai e a pessoa fica só. Então isso não é legal. Né? Então, muitas vezes é o único momento que a pessoa tem para conversar com outras pessoas, para interagir, né? Pegando até esse gancho aí, a Sheila Alves, ela mora no Medeiros Neto, e ela deixou até um recado no Facebook, dizendo que é muito tímida, que começou até na hidroginástica, foi um dia, tá, mas por ser muito tímida, deixou. Aí eu queria até que a Laura desse até um recado aí pra ela. Sheila, vá lá para o nosso grupo que você vai ficar maravilhado. A sua timidez vai embora. Porque o nosso grupo é bem animado. O Paulo me disse há pouco tempo que ele já pratica só na Nadarte, já tem 8 anos, né, Paulo? 8 anos. Né? E como que é a questão a questão desse grupo lá na Nadarte, já há tanto tempo, está todo mundo junto, como é que é, Paulo? O nosso grupo, esse especial das 5h30 da manhã, nós tivemos, acho que fizemos um companheirismo muito bom, que a gente consegue fazer um trabalho bem social. Nós fazemos o seguinte, independente da ginástica, nós fazemos todos os meses uma caminhada, após a caminhada nós fazemos um churrasco, e aí conversamos vários assuntos, né, como por exemplo futebol, política, né, coisas sociais. Entendeu? Inclusive também a nossa própria vida, né? Para que a gente possa ter esse encaminhamento e tornando isso realmente uma família. Uma família, né? Tá? Entendeu? Exato. A gente não consegue nem se desligar daqui. Quando tem feriado, todo mundo sente. O útil é agradável, né? Aquele da corpo sã, mente santa, né? Marco, existe, por exemplo, na Hidro, materiais específicos para ser trabalhado? Fale um pouquinho dessa questão técnica para os telespectadores. Para poder ter uma diversificação na aula e trabalhar todos os grupos musculares, e aí nós temos os equipamentos. Então tem equipamentos que são flutuantes, né? O macarrão que o pessoal fala, e alguns halteres. Tem esse é o macarrão, né? Esse aí é o macarrão. Esse é o macarrão. Então nisso aí a gente trabalha exercícios de membros inferiores, né? Perna, trabalha muito abdômen, também trabalha braço, e é característica de material que é flutuante. Tem também os halteres específicos para trabalho de membros superiores, né? Trabalho de braços, e tem alguns halteres que a gente enche ele de água, que ele afunda, então trabalha de uma maneira diferente, com outra resistência. Tem diversas opções de materiais que a gente pode trabalhar durante a aula. Marco, uma assinante nossa, a Cida Oliveira, pergunta o seguinte, tem que ter grupos especiais para trabalhar, por exemplo, os idosos ou as gestantes, ou eles podem ser trabalhados em grupos, vamos dizer assim, todos juntos, sim, heterogêneos? Como é que pode ser isso? Olha, ele não precisa necessariamente ser trabalhado com grupos específicos, por exemplo, grupo só de gestante, grupo só de idosos. Pode acontecer grupos assim, vai depender de combinação de horário, procura por horário. Mas essa é uma coisa muito interessante da hidroginástica, porque apesar de ser uma aula em grupo, você pode dentro de um grupo ter um idoso, ter de repente um atleta, uma gestante, e aí cabe ao professor orientar o aluno a fazer da maneira adequada. É o diferencial daí, então? Quer dizer, a intensidade é o aluno que coloca? Exatamente, é o aluno que coloca a intensidade na aula. Então, uma pessoa que tem mais capacidade física, já é mais treinado, o mesmo exercício que o iniciante, ele vai fazer o mesmo exercício, mas com mais intensidade. Então os dois vão ficar satisfeitos, vai atingir a todos. Entendeu? Muito bem. O Paulo nos disse também no início, né, da apresentação que ele iniciou a hidroginástica através de um problema de coluna que o médico... Né? Marcos, fale-nos um pouquinho sobre os benefícios para tratamento de algumas doenças que a hidro auxilia. Certo. Olha, como nós temos algumas características de exercícios dentro da água, por exemplo, a questão da diminuição do impacto, né? Então isso ajuda muito a não prejudicar e somente fortalecer as regiões adequadas. Nós trabalhamos sem muito sacrifício, né? Sem muita sensação de dor, né? Então a gente consegue trabalhar bastante o abdômen, a lombar, região coxo-femoral, né? Membros inferiores. Então isso tudo vai fortalecer
e vai fazer com que a gente previna esse tipo de lesão. Então você faz abdominal na água, Marcos? Se faz e muito. E as pessoas gostam muito, as pessoas ficam assim muito admiradas porque não conseguiam fazer abdominal anteriormente, devido ao impacto, dores na cervical. E na água a gente consegue fazer e com repetições muito maiores. Assim, muito bom. E uma variedade enorme de exercícios. Então, esse é um diferencial. E você faz o abdominal que você nem sente. Você faz 100, 150. Você mesmo? Não sente. É interessante. Você faz tanto ele com o macarrão, né, como de frente, como na lateral, né, que a gente faz na parede. Exatamente. Aí a gente faz e nem sente. E Você não sente, como, por exemplo, se você fizer abdominal aqui, amanhã se fizer 100, amanhã você está todo dolorido. A água Mas tem na uma, água não. Na a água tem uma ótimo. coisa interessante, que assim, o fato de a gente estar dentro da água, Sim. né, a gente está ocupando um espaço que era ocupado por água. Então isso faz com que venha a pressão de todos os lados da água sobre o nosso corpo. Então já é um fator relaxante. Além de melhorar a circulação, melhorar o retorno sanguíneo, né, o trabalho do coração e tudo mais. E é um fator relaxante. Então só de estar dentro da água, é já como se a gente estivesse fazendo uma massagem. E uma coisa que é importante assim, a gente falar nesse assunto é que assim, com a experiência que a gente tem de alguns anos já de hidroginástica, que as pessoas, por exemplo, o Paulão sofreu uma queda, né? E muita gente diz, eu caía muito anos, hoje eu não caio mais. Então essa questão do equilíbrio e a flexibilidade é muito trabalhada, além da resistência muscular. Então tudo isso vai elevar muito a qualidade de vida de quem pratica. Maravilha. Olha que papo, né, Arnaldo? Hidroginástica é tudo de bom então, Nativo. Tudo de bom. Por isso que fideliza muito quem pratica. O pessoal que procura hidroginástica, são alunos antigos, né? Nós temos muitos alunos assim antigos, fideliza muito, as pessoas gostam e não Achei importantíssima essa parte da abdominal. Viu? Muito bem. Não saiam daí, não vão pra novela, fique conosco, tem coisas boas ainda. Mais um breakzinho, voltamos já. Na atividade física de volta e agora mestre Paulo vai soltar um vídeo para a gente muito interessante sobre hidro para gestante. Como disse o poeta Barbosa Filho, ser mãe é assumir de Deus o dom da criação, da doação e do amor incondicional. Ser mãe é encarnar a divindade na terra. As mulheres grávidas, mais do que qualquer especialista, sabem as transformações físicas e emocionais pelas quais passam. E para auxiliar nesta fase tão linda de sua vida, as gestantes têm uma aliada, a hidroginástica. A hidroginástica para gestantes está voltada para trabalhos com o corpo e a mente, com exercícios que auxiliam na postura, equilíbrio e no emocional da mulher. Entre seus diversos benefícios estão a prevenção de varizes, diminuição do inchaço, resistência física, boa circulação sanguínea, entre outras mais. A prática deste exercício é indicada após o 3º mês de gestação e com a autorização de seu obstetra, para que a grávida e seu profissional tenham mais segurança. Exercícios aeróbicos para os membros superiores e inferiores são muito utilizados para a melhora da circulação. Aí, Marcos, geralmente, quantos meses que a gestante é liberada pelo médico para começar a prática, mais ou menos? Normalmente após o 3º mês, Nativo, onde o obstetra costuma liberar, que é os principais órgãos da criança já estão em formação, né, já estão, e aí a partir do 3º mês se é permitido. É permitido. E geralmente, Marcos, ela vai até o último mês? Como normalmente é que é? Vai até os últimos instantes assim possíveis. Você já teve várias alunas assim? Eu, inclusive, tenho. É que, infelizmente, ela não pôde vir participar com a gente. Olha que imagem bonita, ela fazendo. Ela tem frequentado e deve ser para início do mês de outubro já. Você já nos disse que a gestante ela pode participar num grupo de hidro, vamos dizer assim, com outras pessoas, né? Mas existe exercícios específicos para ela ou existe alguma coisa que você acaba cortando? Existe acompanhamento? Olha, existem algumas coisas que a gente procura evitar, exercícios de maior impacto,
né, de saltar muito, de sair muito do local de profundidade, né, da água. Que foto maravilhosa, Marcos. Maravilhosa mesmo, muito bonita. E, por exemplo, a hidro, por exemplo, se a gestante for ter um parto normal, o trabalho de abdômen, tem muita gente que tem medo, né? Fala, não posso fazer abdominal, não posso. Não, o trabalho do core, que a gente fala que é essa casa de força, abdômen, a lombar, a região coxa femoral, isso vai auxiliar muito no parto, entendeu? E pós-parto também tem as suas vantagens. Isso é a pergunta que eu ia fazer, Marco. Pós-parto, como é que a hidro pode ajudar na recuperação? A grande vantagem de quem faz hidro durante a gestação é porque, assim, ela vai estar com tônus muscular, ela vai estar com uma certa resistência muscular, o trabalho de flexibilidade, então ela vai sofrer menos, né, o pós-parto. Ela não foi sedentária durante a gestação. Então isso tudo vai ajudar ela a ter uma recuperação muito rápida. Isso assim, é uma diferença muito grande. Por isso que as gestantes não devem deixar de fazer de maneira alguma a hidroginástica. Marcos, e você acha que tem assim aumentado o número de gestantes, as informações têm vindo para isso? Como é que você vê ao longo do tempo isso daí? Olha, eu vejo assim que tem aumentado, sim, significativamente. Os médicos costumam orientar para suas pacientes procurar a hidroginástica. É a atividade mais procurada para gestante, ou uma das mais, eu acredito. Ok. Falar em questões de exames médicos também, eu gostaria de saber dos nossos convidados aqui, o Paulo e a Laura, se eles fazem exames periódicos, um acompanhamento médico. Como é que você trabalha com isso, Paulo? Eu faço de 4 em 4 meses. Sempre acompanhamento. Médico, não só o cardiológico, como também de glicose, tá? Todas as taxas, para ver como é que está indo, e o resultado é que eles me aconselham se não parar com a hidroginástica, porque o que maior me fez benefício foi a hidroginástica. Maravilha. Eu controlo todas as taxas e através da alimentação me permite a glicose não subir. Correto. A Laura, a mesma coisa, Laura? Você também toma cuidado? Faço meus exames periódicos, né? E sempre a primeira pergunta que é feita quando eu adentro ao médico, ele pergunta, continua fazendo exercícios, está na hidro, está no pilates, porque ele já tem lá na minha ficha isso. Correto. E todos eles que eu chego, endocrinologista, nutrólogo, cardiologista principalmente, ele já pergunta, continua na hidro, continua no pilates. Aí para mim é fundamental, porque aí controla tudo, né? Você tem uma qualidade de vida melhor. É para isso que a atividade física está aí, né? Com certeza. Muito bem, vamos fazer uso dela. Com certeza. Né? Marcos, a gente que milita em academias, atividade física há muito tempo, a gente vê o grande problema, por exemplo, das pessoas obesas, né? Ao chegarem numa academia, principalmente pela questão estética, de não se sentir bem, por exemplo, dentro de uma sala de musculação. Como que é a questão do obeso nas piscinas na hidro? Nós temos um grande diferencial em relação a isso. Normalmente, assim, pode acontecer de no início a pessoa se sentir um pouco envergonhada e tal, mas dentro da água, Nativa, todo mundo fica igual, você entendeu? Porque está todo mundo inserido no meio líquido, então não tem, as pessoas não ficam reparando, não tem essa coisa de ficar com timidez. Então, normalmente, até tenho alunos que estão acima do peso e é muito interessante essa continuidade que eles dão, porque eles se sentem muito bem, diferente do que acontece em outra atividade. É uma atividade bem democrática mesmo, né? Paulo, você teve que saber nadar para fazer hidro? Não precisou saber nadar, não. Tranquilamente. Tranquilo mesmo. Esse é um outro diferencial. É uma pergunta também que nos fazem bastante, né? São muitas dúvidas. Precisa saber nadar, Marcão? Como é que é isso? Não, muito pelo contrário. Muitas vezes a pessoa até tem interesse em fazer natação, mas tem medo. Aí a gente aconselha a começar com a hidroginástica, então serve como o primeiro passo. Né? E outra coisa, as pessoas que não se sentem tão confortáveis dentro da água, elas podem ficar mais apoiadas na parede, assim, no canto da piscina, na borda, não precisa ficar tão assim, mais no meio, assim, já no início. Eu tenho alunas que iniciaram há 5, 6 anos atrás, que a Laura é um caso assim, uma aluna que não sabia nadar, né, Laura? Também praticou natação e tal, mas hoje ela vai na parte funda, quando a gente vai fazer trabalho abdominal com macarrão, né, com espaguete, então ela vai na parte funda, já se soltou, não tem mais medo. Mas não precisa saber nadar para fazer hidroginástica. Quer dizer, é um grande gancho, inclusive, para quem quer começar a nadar. Para começar a nadar. Exatamente. Né? Muito bem. E nós já falamos com relação à hidroginástica prática no inverno.
né? Sim. Durante o ano, Marco, existe muita variação de temperatura com relação à água também, por causa disso, ou você sempre consegue manter 27 aqui em Maceió? Aqui em Maceió nós temos esse diferencial. Então, assim, eu sou de São Paulo e lá durante o inverno é um pouco mais complicado. Então a gente tem que manter a piscina aquecida. Aqui mesmo com uma piscina sem aquecedor, por exemplo, dependendo das condições, o espaço dela, o sol que ela pega, ela dificilmente fica abaixo de 27. Pode acontecer, né? Mas é muito difícil, muito difícil. E aí cabe também a gente deixar a aula um pouco mais dinâmica, se ela estiver mais próxima do 27, a gente dá uma acelerada na aula para compensar a temperatura um pouco mais baixa. Mas é muito raro acontecer. Vamos finalizar aqui, Marcos, explorar um pouquinho mais com relação a treinamento e reabilitação de atletas, né? Nós sabemos que a hidro também é utilizada até na reabilitação. Até teve um caso muito interessante na década de 90, foi a recuperação do Amoroso, aquele jogador que jogou na Alemanha, que era do Guarani, e ele recuperou o joelho com a hidroginástica. Foi um caso muito divulgado na época. Fale um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma boa experiência em relação à hidroginástica para atletas. Eu sou de Bauru, interior de São Paulo, onde tem um time de futebol que é o Noroeste, né? E a academia era vizinha do estádio do Noroeste, e os preparadores físicos do clube eram meus amigos, e eles me contrataram para fazer essa parte aquática, essa preparação física aquática dos atletas. E era muito útil, porque, por exemplo, normalmente a gente fazia, pode ser em diversas fases do treinamento, mas muitas vezes o primeiro treino pós-jogo era feito na água, onde eles conseguiam manter o corpo ativo, mas sem sentir aquele desgaste do impacto, entendeu? Então o trabalho muscular era feito, recuperava legal a musculatura e tudo mais, mantinha o pessoal todos ativos, mas sem esse risco de ter qualquer problema. Ok. Agradecemos imensamente hoje aqui a presença dos nossos convidados, né? Marcos, nós que agradecemos, muito sucesso aí na continuidade da sua carreira, né? Gostaria que você deixasse seu contato, Marcos, onde você atende, o endereço da academia. Claro, olha só, o meu telefone passar o meu telefone, pessoal, 9981-7393, o telefone da Academia Nadarte, unidade que é o Clube Fênix, é 3032-2829. Nós estamos lá, o Paulão é um dos que abre a academia comigo a partir de 5h15, 5 e pouco da manhã, e ficamos até as 8 da noite. Com atividades além de hidroginástica, natação, pilates, musculação, dança e também lutas. Ok. Estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, Paulo, muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo aqui nessa casa. Muito obrigado também por participar e dar essas explicações também e sentir que nós estamos no caminho certo, procurando então a saúde através da hidroginástica. Ok. Laura, parabéns pela sua atividade, muito obrigado aqui pela presença, uma simpatia muito grande, viu? Um grande abraço para você. Obrigada a vocês e estou aqui para contribuir com vocês. Qualquer coisa, muito obrigado, Arnaldo, a toda a equipe, Paulo, um prazer enorme. E a gente fecha o programa de hoje, maravilhoso, agradecendo aos patrocinadores, a vocês assinantes em casa, a nossa equipe aqui e a Deus. Fica com o vídeo mais uma vez. Obrigado, um abraço. Valeu. Valeu. A hidroginástica melhora sua capacidade respiratória, aumenta sua força muscular e traz um grande bem-estar. Apesar de estar em grande evidência, esse esporte é bem antigo. Os gregos já faziam hidroginástica isso muitos, mas muitos anos atrás. E ela foi evoluindo com o passar do tempo. Antigamente eles usavam mais para fins terapêuticos, né? Na década de 90 para cá, que foi o boom da hidroginástica nas academias, né? Voltada mais para o fitness. Na hidroginástica, você exercita as pernas, os braços, o abdômen, as costas, ou melhor, o corpo em geral. Na hidroginástica a gente não isola só um músculo. A gente, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando, por exemplo, o músculo peitoral, quando faz um determinado movimento, na volta a gente trabalha as costas, entendeu? Então, a gente envolve todos os grupos musculares, e inclusive até o rosto, porque a gente sorri muito durante a aula. Agora vale lembrar que na hidroginástica, quem controla a intensidade dos movimentos é você. A gente utiliza a resistência da água, diferente da musculação. Quer dizer, cada um faz na intensidade que pode, entendeu? Você pode fazer mais forte, pode fazer mais fraco. Isso depende de cada pessoa e de cada condicionamento. O aluno que tem mais condicionamento físico, ele vai estar fazendo uma intensidade mais forte.
Aquele que é mais idoso, não tem o condicionamento físico tão bom assim, ele faz na intensidade mais moderada. Então, ele vai ditando o ritmo. Mas se você acha que hidroginástica é um esporte para idoso ou para quem quer uma atividade leve, você está muito enganado. Tanto do adolescente ao idoso, você pode estar trabalhando. Não é uma atividade só para a terceira idade. Muito pelo contrário, hidroginástica é treinamento forte. Fazer hidroginástica melhora o condicionamento físico, faz você queimar muitas calorias, além de ser um esporte que pode ajudar na recuperação de lesões. Quando você entra dentro d'água, você diminui muito o impacto. Tem impacto? Tem sim. Tem sim, vou fazer hidroginástica que não tem impacto. Não, o impacto é reduzido. Então, com alunos, pessoas com lesões, fazer atividade dentro d'água, você vai estar facilitando a melhora dela, o melhor do condicionamento cardio, ganhos de tônus muscular, sem ter aquele impacto que é aqui fora. Agora vai uma dica da professora Mara para quem ainda não está fazendo desse esporte a sua atividade. Quem está aí em casa, né, que está pensando, hidroginástica é uma atividade mais light, mais zen. Não é, está enganado. Hidroginástica é treinamento sério, treinamento forte, um treinamento aeróbico muito bacana. Sem falar que a água, quando você entra nela, o meio líquido, ele faz uma massagem no seu corpo todo enquanto você está se exercitando. Tenho certeza que você ficou com vontade. Fazer hidroginástica alivia o estresse, melhora a coordenação motora e te dá disposição. Então, faça o acompanhamento necessário e corra para a academia. That's the way things move in this monkey business. We took an old summer song and remixed it.